Olá, seja muito bem-vindo à RDTV. A gente conversa hoje com o vice-diretor da Faculdade de Medicina da ABC, Marco Ackermann, que também é professor de saúde coletiva, para falar sobre essa questão de importação de médicos, não só de Cuba, mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso ainda, mas especialmente aqui para o ABC, quais são os impactos que isso causa. Professor, obrigado por nos receber, é um prazer conversar contigo, viu? É um tema importante, candente, acho que é bacana a gente dialogar com a sociedade sobre esse tema, mas é triste pensar que médico virou mercadoria. Pois né? é, a ponto de importar dessa maneira, é estranho médicos, até falar. Né? Então, exatamente. Quer dizer, um profissional que faz uma formação, que lida com a vida, a gente está mercantilizando, né? Agora, antes da gente... É o tema. E é importante que a gente fale antes que as coisas aconteçam. Antes da gente falar do panorama regional, acho que é importante situar o que impactos isso traz para o Brasil. Uma das coisas que muita gente questiona é a questão de alguns estudantes fazerem medicina, portanto, em outros países, por exemplo, na Bolívia, e aí depois não conseguem validar o diploma aqui. E aí fica essa guerra, né? Será que vale a pena importar, ao invés de validar ou revalidar esses diplomas? Como é que o senhor vê essa questão? Então, abrem-se faculdades de medicina, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, não por uma questão de necessidade social, mas mais como uma loja, né? Você abre uma loja e as pessoas vão lá comprar diplomas, né? Então, eu acho que nem sempre a expansão de faculdades de medicina ele atende aos interesses e às necessidades sociais, e nem todas as faculdades bolivianas elas são de qualidade, como também nem todas as faculdades de medicina no Brasil são de qualidade, né? Como é uma coisa que está no mercado, então abrem-se faculdades, porque tem demanda, então se oferece, né? Então eu acho que tem que ter sim uma regulação sobre a qualidade das faculdades, e o governo brasileiro não tem nenhum controle sobre o produto, da questão de importação, o produto que sai das faculdades de medicina da Bolívia. Então, é interessante alguma lógica de revalidar, de conhecer quem são esses profissionais. A questão que se discute é que todo o mundo é assim, o profissional não pode exercer a profissão no país sem antes se conhecer a qualidade desse profissional. O que se discute é que o Revalida, que é o sistema de reconhecimento desse profissional, talvez ele seja muito restritivo, talvez alguns têm dito que mesmo que se os brasileiros que são formados aqui no Brasil fizessem esse diploma, talvez eles também não passassem. A taxa é de cerca de 10%, né? Um número bem baixo. É baixa, porque tem que ter uma aprovação de 60%. Então, acho que tem que ser pensado também qual que é o mecanismo de regulação e de controle desses profissionais que vêm de fora. Mas seria justo, o profissional é brasileiro, ele viaja, faz um curso, volta ao país, gostaria de praticar. Mas a lógica de abertura de faculdade de medicina na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, eles atendem muito mais esse interesse de demanda dos brasileiros do que necessariamente qualidade. São empresários que abrem essas faculdades e não tem nenhuma garantia que são boas faculdades. Mas o debate é importante, quer dizer, o governo, por um lado, constata a falta de médicos, a Frente Nacional de Prefeitos, que é dirigida pelo prefeito de Porto Alegre, o Fortunati, está reivindicando, está afirmando que faltam médicos, não é? A categoria médica faz estudo, discute sobre a distribuição dos médicos, que é uma questão de distribuição e não uma questão de falta. Os médicos estão mal distribuídos por causa da falta de uma carreira, por causa da falta de equipamentos e serviços de saúde bem distribuídos. É um debate, eu acho que tem aí uma certa disputa, estou brincando, um cabo de guerra entre o governo e a categoria médica, e os gestores que têm necessidades concretas, porque a população reclama que faltam médicos na periferia, faltam médicos nos plantões, né? Tem também uma questão ideológica, estava comentando com você, os médicos nunca imaginam que eles vão ser, eles sabem que necessitam salários, empregos, mas o sonho, o imaginário de um objeto de desejo dos profissionais médicos é ter um consultório chique numa avenida chique da determinada cidade que ele vive, né? Então, é como se o trabalho no setor público fosse um trabalho secundário, apesar que dizem que os salários pagos pelo setor público hoje são mais altos do que os salários pagos pelo setor privado. Pois é, tem até uma demanda curiosa, porque essa situação toda acontece algumas semanas depois de paralisações dos médicos por conta do repasse dos planos de saúde ser meio que aquém daquilo que eles esperavam. Quer dizer, é um contraponto até curioso isso, porque na medida em que o setor público, segundo a categoria, não paga bem, você tem o lado privado que também não atende bem. E há filas nos pontos de atendimento dos planos.
hoje numa mesa em que nós estávamos, alguém disse assim, também tem fila no pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês. Exatamente. Então, assim, faltam médicos no Brasil, tanto no público quanto no privado, nos planos, no privado exclusivo, né? A questão da distribuição é uma coisa, mas uma coisa importante, quer dizer, se diz que os médicos fazem reserva de mercado, mas ao mesmo tempo, porque tem a haver um certo controle, mas não há médicos desempregados no Brasil. Os médicos têm mais de um emprego. O médico recém-formado, experiências domésticas, sobrinhos, que profissional que sai da faculdade e que no primeiro mês de formatura ele consegue ganhar 10 mil reais. Pois é, hoje é muito difícil. O médico consegue. Um recém-formado dando plantão. Né? Um plantão, por exemplo, paga R$ 1.200, 12 horas. Se ele dá, vamos dizer, 3 plantões, ele já faz 3.600, 7, 15 mil reais. Então, é uma profissão ainda que tem... Então, mostra que tem empregos, né? Quer dizer, a categoria médica, quando defesa, ela acha que se inundar o país de médicos, pode haver competição, pode diminuir o emprego, mas tem também a questão da qualidade, que médicos são esses que vão chegar. Mas, acho que está correto o governo tensionar esse debate, essa discussão. Estava comentando com um amigo, a Margaret Thatcher, quando a Dama de Ferro, Deus a tenha, né? Ela faleceu recentemente. Ela também disputou com os médicos essa questão no NHS, de avaliação, de auditoria, até que a categoria médica falou assim, é melhor nós fazermos do que algum aventureiro lançar mão antes, né? Igual a coisa do Dom Pedro I, algum aventureiro lança mão da coroa. O que eu estou tentando dizer é que talvez o governo esteja tensionando para ver se a categoria médica negocia, se desperta também para regulamentar a área, inclusive. Isso não é uma responsabilidade só do governo, é um problema da sociedade, do governo, da categoria, né? Acho que o governo tem errado, mas o governo tem, de alguma forma, tensionado. Eu acho que é aí que está correto em buscar soluções, porque o prefeito de São Bernardo sente a falta de médico, as pessoas reclamam. Isso que eu ia perguntar, mas se a gente trouxer essa questão para o ABC, a gente sabe que São Bernardo, São Caetano, Santo André, as maiores cidades, já sofrem com isso. Imagina Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, onde você tem áreas mais distantes e mais carentes. Como é que é essa questão de distribuição aqui na região? Então, às vezes, até competição entre os municípios, né? Se oferece salários diferenciados, né? Então isso vai fazendo com que, apesar da gente ter um CGR ou um colegiado gestor regional, nem sempre existe um salário igual. Então, aqueles que oferecem melhores salários acabam tendo mais profissionais, né? Além disso, tem essa questão das distâncias e dos equipamentos. São Bernardo, São Caetano e Santo André estão mais bem servidos de equipamento, tem uma medicina privada mais sólida, né? Você pode dizer até que tem um complexo médico industrial produtivo nessa região. E talvez Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra estão na periferia disso. Então, o governo precisava de criar uma lógica, por exemplo, né? Tá bom, vem estudar na faculdade de medicina de graça, ou ProUni, ou... O governo garante, mas você tem que assinar um contrato que quando você formar, você vai trabalhar em Mauá ou em Rio Grande da Serra. Tem até essa questão importante que colocou, porque o FIES é uma das coisas que se discute, então que haja abatimento aí no FIES depois da formação, se o médico escolher uma das regiões mais distantes. Até a gente conversava antes de iniciar a gravação sobre a falta de regulamentação no setor público para os médicos, diferente do que acontece no setor jurídico. Você acredita que se houvesse uma regulamentação, a gente teria esse problema um pouco menos? O que você chama de regulamentação? De alguma carreira. Em primeiro lugar, uma questão de carreira. Essa é a reivindicação maior da categoria médica, né? Como já teve carreira do Banco do Brasil, como tem carreira do judiciário, o juiz, ou o médico, ou o gerente do Banco do Brasil começa numa pequena cidade até chegar no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E nesse sentido, talvez não faltem gerentes de Banco do Brasil quando você cria essa loja. Talvez não faltem juízes nas pequenas cidades. Apesar de que dizem que faltam padres, né? Faltam padres? Faltam padres. Mas disseram que faltam 70 mil padres. Tem paróquias no Brasil que não tem padres. Então faltam médicos e faltam padres. Também os padres. Precisa talvez de um plano de carreira dos padres. Ou então acabar com o celibato, porque talvez não faltem pastores, mas faltam padres. Mas faltam padres. Talvez tenha que mexer nessa lógica aí, né? Mas a questão da carreira é uma reivindicação que os médicos fazem, né? E uma outra coisa também que a gente pode pensar, estávamos conversando antes, por exemplo, Canadá, Espanha,
criam possibilidades de carreiras, né? Da seguinte maneira, o médico só pode fazer especialidade e depois ele fazer medicina geral de... Teria um período mínimo aí para atuação clínica. No setor público. E nesse sentido, trabalhar com atenção primária, trabalhar com medicina geral faz bem para qualquer formação. Na Dinamarca, só depois dos 30 anos que o médico pode ser especialista. Nesse sentido, nesse tempo, ele forma com 24, 6 anos, ele tem que de alguma forma trabalhar no setor público, trabalhar com atenção primária, não ir para a especialidade. No Brasil, o médico forma com 22, faz 2 anos de residência, ou 4, com 26 anos ele já é um especialista, trabalhando com alta tecnologia, sendo que talvez o que o Brasil precisa é de médicos na rede básica, de médicos nos pronto-atendimentos, tanto públicos quanto privados, né? Na Inglaterra, por exemplo, são 60 mil médicos, 30 mil no setor, ambos públicos, né? 30 mil no setor de atenção primária e 30 mil no hospital. Não é a categoria médica que define se vai ter vaga de residente de oftalmologia, não. É a própria necessidade. O governo fala assim, esse ano nós não vamos abrir vaga de oftalmologista, porque não precisamos de oftalmologista. Precisamos de uma outra área clínica, então no Brasil nós temos falta de pediatra, nós temos falta de médico de família e comunidade, nós temos falta de intensivista, nós temos falta de neurocirurgião. Então, o governo devia abrir vagas de residência nessas e fechar outras onde tem, né, maior demanda. Então, acho que um processo aí criativo e inventivo de regulação do egresso da faculdade, como é que ele pode ser regulado, das residências médicas e do exercício profissional. E também, sim, revalidar diplomas, mas também pensar, se a gente não tem médicos para trabalhar em UTIs, por que não vir médicos estrangeiros e a gente faria um exame específico dessa competência? Então, eu acho que a gente tem que flexibilizar. Estamos no olho do furacão, essa questão está acontecendo hoje, agora, nesse momento, está em discussão. Então, eu acho que é bem interessante vocês estarem trazendo esse debate. Mostra que o RD TV está inteirado com isso. Inteirado com os assuntos que interessam a sociedade brasileira. Muito bem. Você pontuou uma questão que eu acho que é muito importante antes da gente encerrar essa entrevista, que é São Bernardo, por exemplo, o prefeito Luiz Marinho lida já com a falta de médicos. Como é que isso tem sido feito para suprir a necessidade enquanto não se pode importar, enquanto ainda não se tem uma definição disso? Múltiplos movimentos. Acho que a questão salarial é um movimento, criar uma rede com várias possibilidades de trabalho, criar, digamos, dispositivos de formação, de educação continuada, fazer da rede de São Bernardo uma rede escola que pode estimular o aprendizado, né? O prefeito também está envolvido com a possibilidade de abrir outras faculdades de medicina, de fixar o médico aqui através de residência. Então, os prefeitos, porque são pressionados pela demanda social, estão também se movimentando, e o exemplo de São Bernardo é um exemplo bem forte, ilustrativo disso. Para a gente encerrar, você que de certa forma atua na direção de uma faculdade de medicina renomada, como é que você observa os estudantes? Quer dizer, como é que eles encaram toda essa discussão? De que maneira você percebe que eles estão preocupados em atender a demanda? Porque o médico tem muito aquela coisa também de pensar, pelo menos algumas profissões permitem isso, de pensar no bem comum, e a medicina não é diferente. Então, como é que se vê isso? Tem uma coisa triste, eu até comentava ontem numa aula, todo mundo que entra numa escola de medicina ou que entra num curso uma profissão de saúde diz que entrou porque quer ajudar as pessoas. E já foi feito um estudo, né, que no início do curso as pessoas têm um nível de humanismo alto e um nível de cinismo baixo. Cinismo no sentido de não acreditar nas coisas. E infelizmente ao longo do tempo o nível de humanismo vai baixando e o nível de cinismo vai aumentando. Eu acho que as pessoas vão se aproximando do mercado de trabalho, vão ficando pragmáticos, vão começando a pensar na sua sobrevivência. Então os estudantes se aproximando da formatura começam a pensar em residência, começam a pensar no meu lugar, né? No meu quintal. Garantir uma vaga. Por exemplo, o governo está também com um programa interessante, que é o ProVab, que é um programa de valorização da atenção básica, inclusive dando pontos para a residência médica, para aqueles profissionais que se dispuserem a trabalhar no ProVab por um ano, 10%, os médicos e os estudantes estão contrários a isso, porque eles acham que vai atacar a lógica da meritocracia, né? Que isso vai valorizar algumas pessoas, e aí eles dizem que são pessoas de Rondônia, de Manaus, de Roraima, do Amapá, que vêm fazer ProVab aqui para poder ocupar as residências do Sudeste e depois não vão voltar para Roraima
nem para Manaus e vão trabalhar aqui, vão... E aí, de certa forma, ocupar o lugar. É isso que se pensa. Então, eu acho que tem essa tensão também. Os estudantes tendem a ser, eu acho, corporativos também, né? Cada um defendendo seu interesse e não pensando no bem comum, né? Eu acho que esse é um pouco o desafio nosso. Como é que nós vamos parar? Todos nós, isso não é só a categoria médica, não. É os políticos, é os jornalistas, sobrou os até advogados, todo mundo, né? Como é que a gente vai fazer para parar de olhar para os nossos próprios umbigos, né? E olhar um pouco mais coletivamente para a sociedade. Acho que isso é um desafio geral, mas é discutido. Alguns dizem que o ser humano é egoísta por natureza, outros dizem que o ser humano é convertido ao egoísmo pela sociedade, a economia diz que nós todos estamos aqui para maximizar benefícios, mas como é que nós vamos pensar a nossa vida em sociedade, né? Então, é um desafio forte. Tá certo, Marco. Muito obrigado por nos receber. Certamente a gente vai acompanhar essa questão e quem sabe a gente volte a falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, viu? E obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista. Outras estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.